Shalom, shalom, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de testemunho aqui no Instituto Apostólico Mulheres com a Espada. Nesse quadro que o tema é Minha História Escreveu Jesus, onde o nome do Senhor tem sido tributado, honrado, glorificado. Convida mais alguém, marque alguém, compartilha essa live para que pessoas sejam resgatadas, transformadas, curadas, saradas. Creio que Deus falará de uma forma diferente, Deus falará de uma forma poderosa na vida daquele que precisa, na vida daquele que está perdido, na vida daquele que talvez esteja vivendo a situação do testemunho que será relatado aqui hoje, fatos reais, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor realiza na vida de um homem, naquele que se posiciona, naquele que é fiel, naquele que ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Deus seja adorado no dia de hoje. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno de receber todas as coisas. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, amém? Compartilha, convida alguém, amém? Deus seja louvado no dia de hoje. Todo tributo é dele, toda glória é dele, amém? Eu quero desde já te convidar para você estar orando conosco, apresentando essa live. Ela já pertence ao Senhor, mas nós precisamos orar, nos conectar com a pessoa do Espírito Santo. Shalom, shalom, profeta Miriam está aí, Adonias, Moacir, seja bem-vindo. Moza, quanto tempo, um abraço, um beijão, shalom, prazer tê-la aqui. Doutora Luciana também está aí, eita glória. Ô glória, doutor já tá aí, eu já vou passar pro senhor. Compartilha, convida alguém, marca os amigos, as amigas, aqueles que precisam ouvir, aqueles que precisam ser edificados. É uma live onde o Senhor ele é tributado, onde o Senhor ele é glorificado. Não é uma live com fins lucrativos, não é uma live para poder ter seguidores, não é uma live para ter engajamento, não é sobre isso. Quem é do reino sabe que nós estamos aqui dando prioridade àquilo que o Senhor faz, àquilo que o Senhor é, trazer o verdadeiro Yeshua HaMashiach como ele é, simples, humilde de coração, e aquilo que ele manifesta na vida dos filhos. Então, esse momento que nós temos aqui toda quarta-feira é para que o nome do Senhor seja proclamado. É o ID do Senhor, é a mensagem do reino, para que ela alcance pessoas, né? Que nós venhamos usar os meios de comunicação com sabedoria. Para quê? Para proclamar, né? Às vezes as pessoas estão ocupadas com tantas coisas que não edificam, mas aquilo que ela tem como ferramenta na mão dela, ela não usufrui. Então, nós estamos aqui porque nós estamos usufruindo com sabedoria, né? Com inteligência. Vamos orar? Ore comigo. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e te glorificamos. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Seja bem-vindo à pessoa do Espírito Santo. Que entre o Rei da Glória. Quem é esse forte e poderoso? Ele é poderoso nas batalhas. Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é conselheiro. Muito obrigado, Pai. Fica à vontade. Receba, Pai, tudo que te pertence no dia de hoje. Eu quero declarar como apóstola, Pai, debaixo dessa autoridade apostólica e profética, que nações serão alcançadas, vidas serão alcançadas, vidas serão resgatadas, saradas, curadas, porque o poder da Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é criadora. Ela alcança, Pai, aquele que está conflito, aquele que está triste, aquele que está angustiado, aquele que está perdido. Que hoje, Pai, venha a direção e o norte que esse meu irmão e minha irmã
precisa da tua parte. Assim te louvo, eu te engrandeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Shalom, shalom. Renata, Ilma Oliveira, Darcy, Jana Nogueira, sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom. Compartilha aí com 2 ou 3 amigos, porque o testemunho é forte, hein? Ô glória. Eu quero deixar uma palavra muito rápida, né? Eu quero compartilhar essa mensagem contigo, porque o Senhor também falou comigo, que fica lá no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, verso 16. Assim diz a palavra do Senhor, com um texto, né? Que diz assim: as obras da carne e as obras do Espírito. 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei o quê? A concupiscência da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18. Eu gosto disso. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ô glória! Deus seja adorado e glorificado através desse meio de comunicação. O que o Senhor está falando conosco? Andai no Espírito, discernir as coisas do Espírito, as coisas do alto, as coisas do eterno, em dimensões espirituais. É andar em Espírito. Quem anda em Espírito tem visão. Quem anda em Espírito tem comando. Quem anda em Espírito tem direcionamento. Quem anda em Espírito erra menos e acerta mais. Quem anda em Espírito se cala e observa mais. Quem anda em Espírito não perde tempo com aquilo que não edifica. Quem anda em Espírito sabe para onde vai, sabe aonde deve ir, sabe aonde não deve ir. E quem anda em Espírito tem visão espiritual. Quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito anda em intimidade. Quem anda em Espírito não fica enganado. Quem anda em Espírito recebe a ligação, a fiação direta do Pai. Quem anda em Espírito. Mas quem anda na carne, aí vem, né? Que são os que estão sobre a lei. Eles andam debaixo de uma natureza humana limitada. Eles não entendem as coisas do alto. Quando você vai falar com alguém que anda na carne, as coisas espirituais, eles não discernem. Eles não têm entendimento. Parece que a chave ainda não virou. Não tem a sabedoria. E quando você vai falar, de onde que ela tirou isso? O que ele está falando? De onde está isso? Não tem entendimento. Mas quando você anda em Espírito, testifica. Quando você anda em Espírito, o céu já te sinaliza. Você está me entendendo isso aqui? Tem pessoas maduras aqui para entender isso do que eu estou falando? Só os espirituais vão discernir. Os espirituais, eles decifram códigos. Eles vão saber o tipo de mensagem que eles estão recebendo. Eles estão sabendo de quem eles estão recebendo. Eles não estão fazendo coisas para perder tempo, não. Tem propósito estabelecido pelo céu. Você não canta, você não prega, você não ora, você não se move por se mover. Existe um propósito estabelecido pelo céu. Existe uma liberação, existe uma unção, existe um comissionamento, existe uma chamada. É para quem entende. Mas quem está na carne tá cego. Quem está na carne, ele tá caído para as coisas terrenas. Ele está num caminho de pecado, pecados pecaminosos, vivendo as obras da carne. E a carne e o espírito, eles são o quê? Inimigos, eles militam entre si. Existe uma guerra. A carne vai falar assim, não assiste a live. A carne vai falar assim, não lê a Bíblia. A carne vai falar assim, pra que tu vai no culto? Pra que tu vai procurar teu líder? Pra que você... A carne, ela vai sempre castrar aquilo que é do reino.
Mas o Espírito vai falar assim, tu tá errado. O Espírito vai dizer assim, vai por aqui. O Espírito vai falar assim, as coisas não são dessa forma que você está conduzindo. O Espírito vai falar assim, meu filho, minha filha, você errou aqui, você precisa voltar aqui. Olha, freia, pare, observe os sinais. Qual estação, qual momento que você está? O Espírito, haverá comunicação com aqueles que são espirituais. Então, no dia de hoje, fica com essa palavra. Ah, mas apóstolo, eu ainda não ando no Espírito. Buscai enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto e tu acharás. Como é que eu busco? Me consagrando. Como é que eu busco? Jejuando, orando, em tempo e fora de tempo, aprender a orar dentro dos tempos, orar dentro dos portais, saber para que cada horário serve, como é que eu me posiciono no reino, o que eu estou acessando, o que eu estou liberando, quais tipos de palavras eu estou liberando, porque palavras são decretos. O que tu está liberando para a tua vida? O que você tem falado? Então, é se posicionar e se afastar daquilo que está te matando, aquilo que está te distraindo, aquilo que está te desfocando. Você sabe quando você está perdendo o foco, você sabe quando você está afastado, você sabe que você não está queimando mais como você queimava. Não arde mais no seu coração. Sabe aonde mora o perigo e aonde está o perigo? Quando você se torna um insensível. Quando não tem, você não sente mais o que você sente indiferente. Você é morto para as coisas acontecem e você não está nem aí. Não tem mais empatia, não sente mais de nada. Quando você chega nesse estado, você já está morto. Desperta aqueles que dormem. Levantem-se e ouçam a voz do Espírito. Então hoje, em minha história, escreveu Jesus. Eu quero já convidar aqui um forte para nos contar hoje. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Shalom. Ô, Glória. Tá baixinho, hein? Aumenta um pouquinho o volume, hein? Melhorou? Vou ver se é meu ar aqui. Ô, Glória. Melhorou, seja bem-vindo. Vocês estão ouvindo? Tá baixinho. Aumentei aqui. Ah, tá. Agora eu tô ouvindo. Seja bem-vindo, esse momento é teu. Nos conte, nos fale o que Yeshua tem feito na tua vida, homem de Deus. Boa tarde a todos os irmãos aí que estão na live, que Deus possa abençoar a vida de todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor esse período que se chama agora, que se chama hoje. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer também ao apóstolo a tua vida. Muito obrigado por este convite, tá? Obrigado aí por tudo, pela amizade, primeiramente. Bom, não tem nem o que falar, né? A senhora já falou na palavra mesmo. É impressionante como tudo se encaixa. Ele que faz. E é isso. O Rodrigo, um pouco do testemunho do Rodrigo é que ele não nasceu, né, no berço, vamos colocar assim, no berço evangélico, né? Desde pequeno, assim, eu sentia que eu era um pouco diferente, que a impressão que eu tinha é que tudo que eu fazia não dava certo, entendeu? E era uma criança, assim, muito agitada, né? Não era levada, né? Vamos colocar aqui assim, levada não, mas agitada, inquieto, sabe? E minha mãe no entendimento dela, escutando outras pessoas, né? As pessoas falavam para ela, não, leva esse menino para tomar um passe, leva esse menino né, numa rezadeira, e assim começou, né? Minha mãe me levava lá, eu tomava aqueles passes, e assim, colocava lâmpada, né? Coloca a lâmpada de cortal para ele dormir, coloca uma água debaixo lá, Nossa. faz tal reza e tal, que ele vai melhorar, né? E assim, minha mãe fazia, né? Porque ela não tinha o entendimento hoje do evangelho, né? Do poder de Deus. Hoje a gente, graças a Deus, aí
o evangelho tem se manifestado, né, de forma pura, de forma verdadeira. Graças a Deus, hoje todos temos acesso, né, à Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o nosso norte, né? Então, com isso, eu não sabia disso, mas foi abrindo chakras em minha vida, né? Quando eu fui crescendo, no meu período aí de 12, 13, 14 anos, infelizmente, né, foi despertado um lado carnal, um lado sexual muito exacerbado, né? Tive bastante problema aí com pornografia, com masturbação num período muito longo da minha vida, né? Queria me libertar, queria parar com isso, mas eu não sabia como, o que fazer, né, para me libertar dessa condição. E para os que falam que isso é muito fácil, isso é besteira, hoje a ciência, estudos comprovam que a pornografia, que masturbação, ela estimula a dopamina cerebral, que é a mesma coisa que um usuário de cocaína, né? Da mesma forma que a gente fala, droga tá tudo certo, também usuário de cocaína, é o mesmo efeito. Estudos comprovam que é o mesmo dano cerebral, é o mesmo efeito. Você fazer uso, né, cheirar cocaína e assistir pornografia, o efeito cerebral é o mesmo. Então, para muitos acham, né, o apóstolo, besteira, isso aí passa. E não é assim. Você verdadeiramente é acorrentado, você verdadeiramente é preso a essa prática. Né? E aí o tempo foi passando e cada vez mais, né, me aprofundando nessas práticas. E aí, né, foi crescendo, aí veio o período colegial, aí período de faculdade, né? Eu sei que eu tive uma luta muito grande para me formar, assim, parece que as coisas não ia, né? A gente realmente fica travado, isso é real, né? E por mais que eu estudasse, por mais que eu me aplicasse, e os colegas falavam assim, poxa, Rodrigo, você sabe a matéria, você estuda, o que acontece? Eu falava, não sei, chega na hora, um negócio não rompe. É uma coisa assim que realmente me acorrentava. Então, sim, eu tive muito esforço para me formar. Não é dificuldade, mas eu tive muito esforço, tive que fazer um esforço muito grande, foi muito, muito suado, foi muito penoso para mim, para conseguir meu diploma. E no meio da faculdade, Deus é lindo, maravilhoso, que teve um dia que eu estava eu tinha uma prova, agora eu não lembro de qual matéria que era específica, eu falei para um desviado, Deus usa um desviado para me botar no caminho dele, Deus usa quem ele quer. Eu falei, camarada, eu já pedi para isso, pedi para aquilo. Ele falou, o que você pediu para isso, para aquilo? Vem cá, vamos fazer um teste. Ele falou desse jeito para mim, ó. Vem cá, vamos aqui no banheiro aqui. Ajoelha aí e pede para Deus. Eu vou falar, meu Deus, se eu for bem nessa prova e se o Senhor me abençoar e conseguir tirar boa nota, eu vou servir ao Senhor e apóstolo, é dito e feito. E eu consegui. Isso é lindo. Eu falei assim, meu Deus, né? E aí a luz começou a luzinha no fim do túnel começou a aparecer, né? Isso é lindo. E aí eu falei, olha, rapaz, não é que o negócio deu certo? E assim, e aí depois ele falou outra coisa, ó, agora você vai fazer uma coisa para mim no dia seguinte, você vai pegar as suas imagens que você tem lá e vai quebrar. Você tem coragem? E eu tremendo de medo, falei, tem coragem. Pegamos. E na hora de quebrar, eu naquele medo e quebrei. Quebrei. E ele falou, não, pode ficar tranquilo, rapaz, não acontece nada não. Ó, desviado, hein? Desviado, Deus usando um desviado para me colocar nos caminhos dele. E aí eu passei, né, a conhecer o Senhor, comecei a frequentar cultos. E eu lembro que teve uma época muito decisiva, que eu estava no final do período de faculdade, eu estudava aqui em Volta Redonda, na Unifoa, e
eu fiquei 2 provas de dependência, poderia levar 3 matérias, né? E aí tinha um estágio remunerado para mim, onde os 10 primeiros alunos, eles receberiam, né? Trabalhariam meio período, e na época eu acho que receberiam R$ 540. Poxa, para quem está estudando, né? É uma maravilha. Aí, Sim. por eu ter ficado reprovado nesses 2 períodos, nessas 2 matérias de dependência, ficaria terceira e reprovado, né? Eu cheguei na coordenadora do curso e falei, olha, eu tô com, né, devendo essas 2 matérias aqui, mas na matéria da senhora é meio ponto, e eu fiz eu fiz a prova para remuneração aqui da prefeitura, para estágio remunerado. Fiquei numa boa posição, eu sei, né? Eu falei para ela, olha, a senhora sabe que eu sei a matéria, e ela falou assim para mim, olha, infelizmente eu não posso te ajudar porque Meu é Deus. muita responsabilidade, são vidas nas tuas mãos. Sim. E aí, naquele momento, a ficha caiu. Eu falei, poxa, se eu ficar aqui, eu não vou conquistar meu diploma, não vou formar. Hoje eu sou um cirurgião dentista, graças a Deus, amo o que faço, é a profissão que eu escolhi, mas aí eu tive que ir para... A ficha caiu. Aí eu falei assim, poxa, se ela é que manda no curso, não pode me ajudar, então aqui não há quem possa me ajudar. Meu Aí eu Deus. peguei, pedi uma transferência, né? Aí ela falou, eu falei, olha, se a senhora não pode me ajudar, eu vou transferir de faculdade, e porque não tem mais ninguém que possa me ajudar aqui. Ela virou, olhou para mim e disse essas palavras, ótimo, faça isso. Aí eu entendi que não era ali o meu lugar. Sim. E aí né, muita luta, meus pais se empenhando, porque não é fácil bancar uma faculdade de Sim. odontologia, é tudo muito caro, é tudo muito custoso, e meus pais naquela luta. Eu falei, olha, eu vou transferir, peguei e transferi para Valença, né? Na época, isso era 2008, 2009. E aí eu falei assim, no meu coração eu disse, poxa, agora eu tenho uma oportunidade de adorar o Senhor, de Sim. frequentar a igreja, né? Porque Sim. aqui era muito, em Volta Redonda, eu era muito da faculdade para casa, casa da faculdade, fora as baladas no final de semana, né? As festas da Sim. faculdade, muita, muita coisa. Aí eu comecei a transferir, comecei a estudar lá, né? E ficava lá, né? Meio pé no mundo, meio pé na igreja, né? Meio pé na presença do Senhor, meio Meu pé no Deus. mundo. Mas, com toda a misericórdia e graça do Senhor, o Senhor permitiu que eu formasse. E, e assim, e aí minha caminhada com Cristo, né, ela começou a ficar mais séria, né? Aí realmente voltei para Volta Redonda, comecei a trabalhar e em determinado período eu saí de casa, né? Aí que realmente que eu saí de casa, eu estou morando com a minha esposa Luciana, né? Hoje a gente é casado e, né, fechamos as brechas e assim, aí realmente a nossa caminhada com o Senhor começou a, vamos colocar assim, tomar um rumo mais sério, né? Eu lembro que eu reconheci o Senhor Jesus, né? Que aceitar a gente não aceita, né? A gente É. reconhece Ele. Reconhece. Esse negócio de, eu aceitei a Jesus, quem somos nós, né? É a É. graça e a misericórdia dele. E Temos Senhor. que reconhecer o Senhor como Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, no dia que eu reconheci o Senhor, eu comecei a realmente a frequentar a escola dominical. Eu lembro até de uma vez que foi muito engraçado, foi fevereiro, janeiro, aquele calor escaldante. A gente foi para uma escola dominical aqui. Quando nós voltamos, né? Tinha, tinha tem um posto de conveniência aqui perto de casa. Eu peguei um latão de cerveja e assim, dei 2 goladas, mas o Espírito Santo fez eu passar um mal, mas um mal muito grande, um mal que eu achei que eu ia É. morrer. É tremendo. Acho que Brinca não. com ele, não. Olha, e eu ficava, né, naquilo, tô na igreja e tal, e aquela Hum. coisa, e um belo dia, voltando da escola dominical, eu abri
um latão de cerveja, eu dei 2 goladas, mas aquilo me fez um mal, Uhum. e desde daquele dia então, praticamente nunca mais eu coloquei álcool na boca, né? Sim, aquele costume de beber, Sim. porque eu bebia todo final de semana, saía muita, Uhum. umas micaretas da vida aí, as baladas da vida, então assim, Sim. e com esse período de faculdade, isso agravou um pouco, né? Porque só o sangue de Jesus, né, na cabeça daquela turma. Sim. Mas isso eu lembro que no período de faculdade agravou um pouco, né? E quando eu voltei, que eu comecei a trabalhar, que eu vim para casa, né, da Luciana hoje, e a gente começou a caminhar na presença de Deus, e e o Senhor, a primeira libertação foi essa, né? Uhum. A libertação foi essa. Eu coloquei na boca, passei o mal, É. e foi aquele negócio assim, horrível, uma sensação horrorosa. E Uhum. fora os livramentos, né? Muitos livramentos que eu assim, não consigo contar, não consigo Uau. descrever. Muitos livramentos Aquele pela que graça e escolhe. misericórdia do Senhor, né? E se não fosse a graça e a misericórdia dele, não estaria aqui falando contigo hoje, porque foi muitos livramentos, muitas coisas que aconteceram comigo, e Deus, pela glória dele, misericórdia dele, me livrou. E estamos aqui na caminhada. Teve um grande testemunho também que eu vou contar aqui, quando eu comecei a caminhar mesmo na presença do Senhor, que eu larguei o álcool, eu estava endividado, entrei num lugar que não me pagava direito. Aí eu lembro uma vez que eu fiquei sem receber, né, por conta lá do atraso do lugar do trabalho lá, e o cartão de crédito tava estourado, assim, praticamente. Eu falei para minha esposa, falei, Luciana, esse mês, minha filha, eu vou pagar a fatura do cartão e vai ser só o Senhor, porque praticamente todo o meu salário. Aí quando eu abri a fatura do cartão, acredite ou não, irmãos, Jesus tirou todos os juros do cartão, e foi o primeiro testemunho assim que eu fiquei impactado, que eu falei, meu Deus, Deus é é o lindo. Senhor, né? Porque a gente já estava fazendo os cálculos, eu falei, nossa, isso aqui eu vou pagar meu salário, vou ficar devendo mais um pouquinho. Mas aí quando eu abri, eu tive uma surpresa muito grande. Até hoje eu lembro, eu paguei R$ 130. Nossa. Jesus tirou todos os meus juros, deu lá um valor de R$ 130, eu paguei assim total, e sobrou, né, o salário. Glorifiquei a Deus e persisti nesse trabalho também. Uns meses pagava certo, outros meses pagava totalmente errado. A gente recebia um salário, por exemplo, a gente estava agora em setembro, a gente ia receber o salário de setembro e novembro, a gente ficava muitos meses sem, Nossa. sem assim, É receber, ruim. sabe, certo. 13º não tinha Não tem uma praticamente, estabilidade, né? não tinha nada. E Muito teve uma ruim. vez assim que quando eu conto esse testemunho, que eu lembro, eu até choro. Uma vez eu também paguei todas as minhas contas, era uma Semana Santa, né? É assim, uma época de Semana Santa que eu paguei todas as contas. Falei assim, Luciana, agora a gente vai ter nada para comer, né? E ela virou para mim, nossa, a gente não vai ter nada para comer. Desculpa, se eu lembro disso, eu começo a chorar. E E eu são virei para ela, processos que são nossa, necessários a gente esse, passar para os esse lugares testemunho, onde Deus vai nos colocar. esse testemunho é muito forte. Toda vez que eu lembro dele, eu choro. E aí eu virei para ela na fila do banco com um boleto para pagar. Falei para ela assim, Deus proverá. Não esquenta a cabeça, não. E ela Aleluia. trabalhando, e ela trabalhando, uma vez ela trabalhando perto assim da sexta-feira, né, da sexta-feira da Paixão, e de repente parou uma Kombi, foi no lugar errado, no lugar Não, foi errado certo. procurando. Escuta essa é tremenda. Uma moça virou para ela e falou: olha, eu estou procurando tal lugar aqui, e eu não estou achando. E era uma Kombi cheia de congelados, assim, sabe, alimentos Nossa. congelados, assim. E ela falou, olha, eu não sei onde é não e tal. E ela ofereceu, né?
Falou, olha, eu vendo alimento congelado, bacalhau, rondelli, tudo congelado, né? Ela falou assim, a minha esposa falou assim, poxa, eu não tenho para te pagar agora. E a moça virou e falou assim, você trabalha aqui tem muito tempo? Ela falou, não, tenho 5 anos que eu trabalho aqui. Ela, vamos fazer o seguinte, pega o que você quiser aí, depois você me paga no teu salário aí que você receber. Eita! Aí, para a glória de Deus, a gente que não tinha nada, a gente teve uma ceia assim de Deus é sexta-feira da lindo. paixão assim, abençoada. Já vivi algo parecido com isso. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, como é que pode isso, né? O cuidado do Senhor, o carinho. Hoje eu entendo, né? Com bastante experiência, hoje eu entendo que foi o cuidado do Senhor e teve outra vez também que a gente estava sem R$ 10 para comprar um remédio. Olha só, essa também é tremenda. A minha esposa falou assim, não, vamos pro joelho aqui, vamos ajoelhar. E Eita aí a gente glória! orou, R$ 9,90 o remédio, a gente não tinha para comprar. É um anti-inflamatório, era Meu coisa que Deus. minha esposa precisava tomar. E ela, vamos aqui, vem cá comigo, dá a mão aqui, vamos ajoelhar na cozinha. Olha a importância da mulher, né? A palavra de Deus diz que a mulher sabe edifica a Virtuosa. casa. Aí nós oramos, Provérbios 31, né? A mulher virtuosa, quem a achará? Feliz cujo é o homem que a achará, né? Isso aí. Tremendo. Deus te deu uma. Não, glória a Deus, glorifica a Deus por Observa o isso. que tem. Essa aí tem vaga no céu direto, tadinha. Lu, te amo, Lu. Brincadeira. É, e aí, assim, nós oramos e, de repente, a gente foi fazer algo na nossa igreja que a gente estava servindo, né? A gente saiu do ministério e, enfim. Aí fomos para outro ministério, a gente estava servindo uma pastora e a gente acabou de servir lá e ela falou assim, olha, vem cá, Deus está me mandando dar isso aqui para vocês. Aí eu briguei com Deus, hoje ela está na glória, né? O Senhor recolheu ela, mas foi Sim. bênção nas nossas vidas. Nesse dia, ela virou para a gente e falou assim, olha, o Senhor mandou dar essa quantia aqui para vocês. Meu Quando a gente Deus. olha, era uma nota de R$ 100. Eu Deus. falei, Jesus, e ela relutando com Deus, e ela falando pra gente, é isso mesmo, Jesus? Ele falou, pode dar. Mas, Senhor, é meu único, Senhor, não dá pra eles, É pode assim dar. mesmo. Aí ela pegou e É deu pra quando gente. você não tem que Deus vai te pedir o tudo para ver onde está o teu coração. É tremendo. É, E né? aí, pra glória de Deus, a gente compramos o remédio, ela tomou, ela Glória ficou a melhor. Deus. E o Senhor tem suprido, né? E o Senhor tem suprido. E a gente nunca desistiu. A gente passou por vários altos e baixos, muita coisa, e a gente sempre na presença do Senhor. Glória a A Deus. gente teve uma vez também que um período que a gente ia a pé para a igreja. Quantos tem carro, tem moto aí, não vai? E a gente ia É, debaixo da chuva, a gente caminhava 1 hora para ir no culto. A olha gente tinha que aí, escolher, Jesus. a gente tinha que escolher se a gente ia ou voltava de ônibus, né? Olha Aí eu aí. falava para minha esposa assim, não, vamos voltar de ônibus, que aí é mais à noite, a gente volta. Quantas Sim, vezes? Não foi uma vez só não, aposto. A gente andou muito. Aí sim. nós andamos muito para ir para a casa do Senhor, sabe? Adorar, glorificar. E Meu sempre na Deus. presença do Senhor, entendeu? É meio estranho falar isso, né? Um cirurgião dentista, minha esposa é psicóloga, né? Ter que andar, né? Ter que andar para. Mas o Senhor não interessa. Quando Ele quer trabalhar, quando Ele quer quebrar, pode ser o presidente da República que Ele vai fazer você Exatamente. passar para ser quebrado, para ser, Sim. sabe? Como diz a passagem de Jeremias, né? Vai fazer o vaso novo, né? Vai quebrar o vaso, você tem que descer no lari, tem que quebrar o vaso e refazer o vaso De verdade. para ser um vaso novo, né? Então, o que tiver que quebrar, ele vai quebrar quantas vezes for necessário, não importa a tua Sim. posição financeira, não importa a tua condição, teu nome, teu sobrenome, não importa nada. Se o Senhor tiver que quebrar, ele vai te quebrar, aonde for, aonde estiver. O que ele tem que fazer, ele vai ter que fazer, ele vai fazer para te quebrar, para que você, né, nós reconheçamos que ele é Senhor e para que nós possamos assim andar na presença dele, estar reto com ele. Quebrou o Sim. rei Nabucodonosor, né? Fez um rei comer capim, né? Quem dera, quem Pois somos é. nós, né?
Tem uma galera que ainda brinca. É, e, e graças a Deus, assim, a gente começou e assim, sempre na presença do Senhor, nunca Glória a Deus. abandonamos, sempre na presença de Deus, né? Com meus erros e falhas, minha esposa também com falhas dela, erros dela, mas nunca pensamos assim, vamos desistir de tudo isso, vamos cair no mundo e vamos voltar a fazer o que a gente fazia. Sim. Nunca. Isso com erros e falhas, mas sempre ali, Senhor, né? Tente misericórdia, estamos aqui. E graças a Deus, Deus nos levou para um nível mais profundo, assim, né? Onde, Sim, é. onde eu tive o prazer, né, de conhecer o saudoso apóstolo Ronaldo Drogovic, através dos vídeos dele de cura e libertação. Eu falei, nossa, Senhor, eu quero isso para minha vida. E aí meu coração queimava para curar as pessoas, porque Deus usava ele em alto nível. E eu falava, meu Deus, falei, Luciano, tem que conhecer esse apóstolo, tem que conhecer esse homem. E para misericórdia de Deus, Deus permitiu eu conhecer ele antes dele falecer, né? Ele Sim. faleceu no dia 19 de agosto do ano passado. E quando foi um treinamento, ele Fez um deu um ano. treinamento, fez um ano. Ele deu um treinamento de cura na Casa das Luzes aí no Rio, e a gente falou assim, não, agora a gente vai, e também nada, sabe, apóstolo, nada assim É tudo ou sobrando, né? nada. Sempre na luta, né? Não, a gente deixei de pagar a conta e fui Isso aí. lá, ofertei na vida do homem de Deus, recebi. Exatamente. Os que não acreditam, é verdade, tá? Recebi impartição dele, pela misericórdia de Deus. Agora o Senhor, né? É um dom emprestado do Espírito Santo. Isso nunca me ensorbebece, isso nunca sobe ao meu coração, o que eu faço, Sim. o que eu sou. Eu sou apenas o instrumento, minha É esposa isso aí. também recebeu a impartição. Nós somos apenas o instrumento na mão do Senhor, usados Glória a para, Deus. para curar, né, algumas doenças, né? Sim. Foi onde eu conheci o pastor Márcio, a esposa dele está aí na live, né? A profeta Glória a Flávia, Deus. a família Flávia. Grande casal de Deus também, abençoado. E aí a gente começou a caminhar, né? Começamos a caminhar e a fazer o ID do Senhor, né? Mais para frente aí conhecemos o treinamento com anjos, né? Do apóstolo Léo, e aí a gente Benção. começou começamos a nos aprofundar mais, né? Mergulhar, né? Mergulhar. Mergulhar no espírito. Aí a Tudo a ver a gente palavra hoje. Aí a gente resolveu entrar de cabeça, né? Aí Glória a conhecemos a Deus. senhora através da vida dele. E aí foi a parte que, né, eu passei por um mapeamento com a senhora, sou agradecido. E muita Amém. coisa foi desfeita. E eu quero deixar um recado aqui, que os Glória a Deus. irmãos que se converteram ao Não seja Senhor não. têm que fazer o caminho de volta, né? Tem muita coisa que fica viva no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto eu e vocês aqui dentro Verdade. dessa live. Não pensem que eu recebi Jesus, agora tudo foi apagado, estou tranquilo. Isso não é verdade. Isso a gente, hoje, né, mesmo na presença do Senhor, a gente comete erros, comete falhas. Verdade. Somos humanos, né? Pecadores. A Bíblia Sim. diz que todos pecaram e todos foram destituídos da graça de Deus. Né? Sim. Então, se não é o Senhor para nos justificar, mas pelo sangue de Cristo somos justificados. Não é Sim. verdade? Verdade. Então, assim, tem que fazer o caminho de volta, tem que destruir altares, né? A palavra Verdade. diz em Gideão, vou te levantar para libertar meu povo. Ele estava malhando trigo no lagar. Mas, Gideão, a primeira coisa, sacrifica um boi do teu pai e agora você vai destruir os altares do teu pai, né? Meu Deus, olha aí. Tem gente que ainda fala que não está escrito, hein? Então, a primeira coisa que temos que fazer é destruir altares levantados, né? Que levantamos sem ter um entendimento, mas para o mundo Verdade. espiritual não interessa se você tem entendimento ou não, o negócio fica vivo, reverberando contra nós, contra Verdade. e muita coisa foi desatada e agora, né, para a glória de Deus, Glória a as Deus. coisas estão começando a fluir, tá tudo indo bem. Aleluia.
Deus seja né? louvado. E eu só tenho a glorificar e agradecer o Senhor por tamanho amor, né? Tamanho misericórdia Só Ele e faz essas e coisas. pela profundidade, né? Do conhecimento. Porque, infelizmente, não são todos que o Senhor permite ter esse conhecimento É profundo, né? verdade. E eu só tenho a agradecer ao Isso é Senhor verdade. e aí, isso aqui é um pequeno resumo de quem é o Rodrigo hoje, né? Verdade. E eu tô aqui, né? A gente está caminhando na presença do Senhor e é daqui para a glória, não tem como voltar, né? Uns o Uhum. Senhor permite voltar a se sujar, né? A palavra diz em Apocalipse: quem está limpo se limpa ainda Se mais, limpe quem mais. está sujo se suja Se ainda suje mais, mais. não é verdade? Então, Verdade. eu tenho o meu particular com o Senhor, eu não. Se eu fizer alguma coisa, ai de mim, meu filho, eu sou cobrado mesmo e É. não tem volta, é daqui para frente, daqui para o céu e eu tenho plena consciência disso, né? E na presença do Senhor aí, o Senhor permitiu descobrir meu nome de eternidade, descobrir, a gente consegue entender qual é o nosso papel aqui nessa terra, o que, que a gente deve fazer Exato. na busca, né? Através dos portais de oração, e a gente tem aprendido muito com o Senhor. Graças a Deus, agora é só andar em profundidade aí. E É sempre uma estar na presença. mudança tremenda, né, Rodrigo? E a gente olha para É trás real, assim e né? fala: nossa, como a gente era ignorante. Pensando que estava fazendo certo, porque a gente seguia porque alguém ensinou. E isso vai passando como uma cultura, e não como Verdade. uma visão, uma linguagem do reino. E a gente acha que está certo, não, porque fulano faz assim, cicrano fez assim, Beltrano fez assim. Mas aonde fica o papel do Espírito Santo? Se o Senhor falou que não nos deixariam órfãos, que ele deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo. Então, qual é a função do Espírito Santo na nossa vida? É ficar calado? É ficar de fora? É ficar fora dos templos? De É jeito não nenhum. ouvir a voz do Espírito? É cessar a voz do Espírito? Né? Porque muitas pessoas já não ouvem mais. Né? Os lugares que eu tenho ido, há pouco tempo eu fui num lugar que eu entrei e não tinha mais a sensibilidade do Espírito. O lugar estava tão morto, tão morto, tão morto, que eu estava no altar, eu comecei a sentir, eu comecei a chorar, chorar. Todo mundo ficou olhando para mim. E eu comecei a chorar porque eu estava sentindo a presença do Pai. E aí, quando eu olho para fora da igreja, eu vejo um homem todo de branco lá fora. E aí o Senhor Meu falou assim Deus. para mim: eu não estou aí dentro, eu estou aqui fora, eu quero entrar. Aí eu falei assim: meu Deus, como assim, Jesus? O povo aqui vai pirar o cabeção comigo. Aí o Senhor falou assim: colocaram o tapete vermelho, mas não é para mim, é para homens. E aí o Senhor falou assim: coloca a minha cadeira ali embaixo, que eu não vou subir no altar, não. Coloca a minha cadeira embaixo. Eu sou humilde e simples de coração. Aí eu peguei uma cadeira, pedi permissão, coloquei lá embaixo. E eu falei assim: que entre o Rei da Glória. Forte e poderoso, pode entrar. Aí, meu irmão, a igreja foi tomada. Ele estava do lado de fora. Como assim, gente? Cadê a sensibilidade? Cadê a visão? Cadê o discernimento? Nós É, estamos fazendo muita coisa no nome do Senhor, mas o que a gente realmente está fazendo para Ele? Com o comando e a direção dele, nós vamos dar conta, gente. Hoje eu tenho visto tanta coisa, as pessoas perderam o temor e o tremor, perderam a obediência, perderam, sabe, o respeito, a honra, perderam. Quebram o princípio, passam por cima de tudo, desrespeitam pessoas. Pai, mãe, então, meu Deus do céu. Liderança, então, todo mundo hoje é liderança. Mas ninguém quer sentar, ninguém quer aprender. E tá sério as coisas. Então, assim, eu fico muito feliz, né, que Deus, ele tem feito na vida de muita gente, de muitas pessoas, né? Eu tenho acompanhado, eu fico feliz. Olha, eu choro junto, eu fico feliz junto. Porque eu sei que ele faz, um dia ele fez na minha vida. Meu Deus, quem era eu na fila do pão? Não era nem para estar aqui. Quantas coisas ele fez, ele continua fazendo e ele faz na vida de outros. E eu vejo isso, eu falo, Jesus, que coisa linda. Mas não é para todos, é para todo. A palavra diz, é para todo aquele que crê. Tem que verdade. crer. A chave só vira quando crê.
Quando eu creio sem ver, eu creio mesmo que as situações sejam desfavoráveis, eu creio mesmo que eu não tenha nada. Eu creio mesmo que o meu alimento hoje me falte, eu creio porque hoje está difícil, mas amanhã Deus proverá. É isso que Ele quer gerar em nós, a dependência, a confiança. Glória Eu ouvi algo hoje, né, numa live que eu estava, né, uma sala de oração, eu cheguei até a anotar essa palavra, né, o que a menina estava ministrando, a profeta, e ela diz assim, toda ajuda do homem, ela é limitada. Toda vez que o limite for posto na vida de um homem, o limite é o quê? Você olha para a situação e fala, cara, não dá mais para mim. só Eu fiz Deus. força, cheguei até aqui. Eu trabalhei, eu estudei. Eu fiz de tudo. Mas eu não estou vendo nada. Não tem solução, não tem provisão, não tem cura. Não tem, acabou. O limite do homem. Quando o homem chega no limite, é aí que o Senhor se apresenta com o extraordinário. Ele toca em pessoas, ele envia provisão, ele faz dinheiro aparecer na conta, ele faz alguém se perder, entre aspas, tem uma direção para que essa pessoa chegue, aí chega lá aí Rodrigo se apresentou, a esposa apresentou em oração. Aí Deus faz alguém sair de uma rota para ir para a rota da missão. Não, você tem que ir para um lugar. É lá na rua tal, você vai encontrar o Rodrigo e a Luciana. Eles já me acessaram, eles já me ligaram, não, eles já falaram comigo. Já houve uma afiação, que é o quê? A comunicação, a oração, o alinhamento. Aí houve o alinhamento com o céu, aí o céu falou assim, agora envio providência. O limite do Rodrigo chegou, o limite da Luciana chegou, mas agora eu me apresento com o extraordinário. É isso que ele faz, gente. Eu sei porque ele faz também na minha vida. Quantas coisas, gente, quando você começou a contar da provisão, né? Eu me lembro uma certa vez na minha vida, a minha filha tinha 3 anos de idade. E eu trabalhava, CLT, né? Tinha que esperar 30 dias para receber o salário. E eu só tinha Rio Card. O Rio Card na época ainda era de papel. E eu falei assim, meu Deus, eu olhei para minha filha, tinha acabado o Danone, o biscoito dela, né? E todo mundo que tem filho aqui, ou quem já foi criança, sabe que criança não entende. Criança, ela quer o biscoitinho dela, ela quer o Danone, ela quer aquilo que ela gosta. E a gente, como pai, né, a gente fica desesperado, não pode, a gente fica sem comer. Mas o nosso filho come. E aí eu olhei e eu falei assim, gente, meu pagamento, tipo assim, era daqui uns 15 dias. E eu olhei e eu falei assim, meu Deus, e agora? E agora? Olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, a quem eu vou falar? A quem eu vou pedir? Aí eu já fiquei meio, né? Que não tinha quem. Eu estava morando num lugar que eu não conhecia as pessoas. Deus me levou para um lugar para me aprender a ser cristã, ficar 5 anos firmada na palavra, para depois me tirar de lá. Então não reclame, né, povo? Dos processos, Jesus te ensina. 5 anos numa terra onde eu não conhecia ninguém, só cristão. Aí tá, né? Saía, acordava 3h30 da manhã para pegar o primeiro ônibus de 4 horas para trabalhar. Pegava no plantão 6 horas da manhã, largava às 18. Sim. E aí eu olho, não tinha Danone nem biscoito. Minha filha, mamãe, quero biscoito, quero Danone. Sabe para onde que eu vou? Quarto. Tem um povo que está aqui nessa live que é do quarto? Tem um povo aqui que se entende o que é o segredo do quarto? Entra no teu quarto, fecha a porta no secreto e fala com teu Deus. Ih, irmão, depois que eu aprendi o segredo do quarto, é só lá. Aí eu entrei no quarto e falei com o pai. Falei, pai, eu trabalho, eu sou dizimista, sou primicista, sou ofertante, trabalho na tua obra, né? Eu tenho minha fidelidade diante do Senhor e eu quero tocar agora, eu quero acessar, eu quero fazer o saque, eu estou precisando. E comecei a falar, Jesus, minha filha está precisando de um Danone, está precisando de um biscoito, né? Ela é criança. Simples, gente, conversando com Jesus simples, não precisa de palavras ricas, não precisa de oratória, não precisa do dicionário. Não, é simples, é verdadeiro, é exposição. Se não dá para falar, chora, pode chorar. Ele é o Criador, foi ele que criou tuas lágrimas. Ele sabe o valor de cada uma quando ela cai, quando ela escorre pelo seu rosto. Deus recolhe todas elas.
E aí eu falei com Deus, saí do quarto. Quando eu saí do quarto, né, minha falecida mãe ainda era viva, e a minha mãe olhou para mim e falou assim, o que tu tá fazendo aí dentro? Eu falei assim, tô orando. Glória a Aí minha Deus. mãe chega e fala assim, olha, passou agora aqui, tem 1 minuto, um carro, uma Kombi, com alto-falante, falando assim, biscoito, Danone, não sei o quê, Uau, para pagar daqui a 15 dias, não, 30 dias. Não sei se por uau, aí, pela onde vocês moram, tem esse negócio, né? Eu tem. falei assim, mãe, é provisão, mãe. Eu tava agora no quarto orando, a senhora sabe que a menina tá precisando do biscoito do Danone? Corre atrás, mãe, do Danone é a provisão de Deus. Aí eu abri o portão correndo, do jeito que eu tava, descalço, saí correndo. A Kombi já tava virando na minha esquina, mas o moço me ouviu. Aí ele voltou. Gente, era um saco assim, né? Vinha acho que uns 7 Danone. Vinha do Solzinho, vinha Danoninho, esses negócios que as crianças gostam, né? Só Danone, Danone bom. Aí vinha uma outra bolsa assim com biscoitos, né? Tinha até todinho, tinha um monte de coisa. Eu olhei aquilo com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, Jesus, muito obrigado, porque eu entrei no quarto no secreto. Não foi nem 20 minutos. Eu saí do quarto, a provisão já estava na minha Glória a porta. Deus. E eu falei assim, Jesus, muito obrigado. Aí o rapaz falou assim, a senhora mora aqui? Eu falei, moro. Senhora, ó, daqui a 30 dias a senhora paga. Eu falei, não, 30 não. Vem tal dia. Não, mas aí não é 30 dias. Eu falei, não, pode vir tal dia que eu vou receber e eu já lhe pago. Eu não quero ficar devendo ninguém. Eu entendi o que Deus fez. Ele me enviou a provisão. E muitas das vezes Deus está enviando provisões, Deus está enviando pessoas, Deus está criando situações. E as situações e as provisões de Deus estão passando na vista das pessoas e elas não estão vendo. Sabe por quê? Estão na carne. Não está no espírito. Então, quando você está no espírito, você entende o que você pediu, o que você orou, o que você se expôs para Deus e Deus enviou. E aí você acessa. Aonde, gente? Foi específico. Danone e biscoito. Aí eu saio do quarto, a Kombi tá passando na porta da minha casa, na minha rua. Coincidência? Pelo amor de Deus, não existe coincidência. Existe Jesus vidência. Não, 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 não. Coincidência, eu não creio na coincidência. Eu creio naquilo que é estabelecido pelo céu. Eu creio na manifestação do Senhor. Eu creio no envio do Senhor. Deus envia pessoas, Deus envia recurso, Deus toca em gente de outro país. Meu Deus, Deus faz, gente. Eu vivo essas manifestações. Então, Rodrigo, Deus ele vai gerar em gente fé. Eu quero ver onde está a tua fé. Eu tiro tudo, eu permito ser humilhado, eu permito você vivendo pouco, para que você aprenda vivendo muito. Porque as pessoas elas querem estar em altos escalões, elas já querem estar na janela, elas já querem estar nos outdoors, elas já querem ser grande. E no reino, para ser grande, você precisa ser pequeno. No reino, para ser grande, você precisa começar a ser pequeno. E aquelas pessoas que não conseguem ser pequenas, o Senhor vai ensinar na prática. Vai passar pela olaria quantas vezes for necessária. É Não tem verdade. como correr disso, gente. Jesus ensina na prática. Jesus não é teoria, Jesus é prática. Deserto, prática. Processo, prática. Olaria, prática. É hospital, vai para prática. Vai passar necessidade, prática. Vai aprender a ter provisão, prática. Vai aprender a orar, prática. Tudo é prática, gente. Para que o reino venha a ser manifesto. Para que não fique só em palavras, mas que ele seja manifesto. É isso que Jesus quer. E a gente está fazendo tanta força, está indo para tanto lugar, está fazendo um monte de coisa e está esquecendo as coisas espirituais. Quando a gente começa a entender, as coisas fluem melhor. Ô, Verdade. Jesus amado. Eu vivo Oi? isso, eu estou vivendo isso todos os dias, né? É lindo, gente. Cuidado do Pai. É Meu forte. Deus. Quero agradecer a oportunidade aí. Obrigado aí por, né? Toda a honra e toda a glória ao Senhor, né? A gente não, Amém. como o Thiago falou, isso aqui a gente não vai, não é monetizado. Isso aqui Não. não é para mim É pro aparecer, Senhor. né? É para o Senhor.
Exatamente. É Deus fazendo. Pra glória É Deus dele. fazendo na vida do homem, da mulher. Né? Quantas pessoas têm passado por aqui, contado, né, suas experiências. Pessoas ouvem, pessoas depois chamam, né? E falam, meu Deus, eu ouvi o testemunho do Rodrigo, eu ouvi o testemunho da irmã tal, do irmão tal, como falou comigo, é o que eu estou vivendo hoje na minha vida. Então, assim, é o nome do Senhor. Se uma alma for alcançada, o propósito foi estabelecido, né? Porque aqui não é entretenimento. Aqui é uma mensagem, é testemunho, é fatos reais, é de que alguém viveu. Eu já ouvi pessoas falar assim, testemunho não é palavra. Tá, quem foi que te disse que não é? Claro que é, porque antes da pessoa viver o testemunho, ela teve acesso ao quê? A palavra de Deus. Ela leu a palavra, ela escutou a palavra foi manifesta, foi pregada para ela, e através da palavra gerou o quê? A fé. E através da fé gerou o quê? Os frutos. É o quê? Testemunho, gente. Tem que testemunhar. Como que as outras pessoas irão saber? Como que outras pessoas vão identificar e reconhecer que ele é Deus? Que ele realmente fez? Poxa, ele curou a irmã. Poxa, ele abriu a porta para o irmão. Ou ele enviou a provisão para o irmão. Ué, mas é orar? É orar. Contar um segredo para os irmãos aqui, ó. Tem gente que recebe bênção, só fica, ó. É. O segredo é, quanto mais você Desonra a testemunha, Deus. mais você A é honra abençoado. não foi tributada. Tá entendendo? Quando tá no processo, chora, pede oração para todo mundo, bota no Instagram, bota nos WhatsApp, entra em todos os grupos de oração, pedindo oração, aí leva a minha causa e papapá. Depois que Jesus faz, rapaz, desaparece. Os ingratos, os que desonram o Senhor, né? Cuidado que desonra é pecado. Desonra é pecado. Sonegação da honra. Não seja sonegadores da honra. Meu Deus. Já leram esse livro? Se não leu ainda, leia. Vai ensinar muito sobre a honra. Honra não é bajulação. Honra não é puxar saco. Honra não é ficar colado 24 horas para dizer que honra. Honra é aquilo que você reconhece. Honra é aquilo que você não precisa estar junto, mas você reconhece. Você faz ações de honra. Honra é outro nível. Honra ativa bênçãos. Honra traz prosperidade e multiplicação. Então tem muita gente que está fazendo um caminho de desonra e está vivendo uma vida de escassez e de miserabilidade. Isso é sério, gente. É real. Deus seja louvado. Então, nessa tarde, né, no dia de hoje, minha história escreveu Jesus. Moço, isso aí. Feliz o leproso que voltou para agradecer, com certeza. Isso alegra muito o coração de Deus, né, quando nós somos gratos. E o segredo é agradecer antes de receber. Meu Deus, a chave vem forte. A gente já agradece antes de tocar, antes de ver, antes de receber. Já estou dando culto, já estou agradecendo. Entendeu? O segredo é esse, só que as pessoas preferem não. Elas só agradecem, só dá culto, só acredita depois que é palpável, visto, ou depois que se tornou material. Não, gente. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero, eu confio, a minha fé ativa. É isso que o Senhor quer, ativação. Aí a gente está procurando ativação em tudo que é lugar, mas a ativação que o Senhor quer é a fé, oração, busca, entrega, confiança. Estar em muito lugar, estar aqui e acolá, não quer dizer que você está debaixo de proteção e recebendo da parte do Senhor, não. Cuidado. Sabe os maiores lugares onde você vai receber? No quarto, no secreto. Aleluia. No quarto, no secreto. Aí tem gente que está subindo para o monte para receber no monte. Tem montes que estão contaminados. Eu já vi demônio em cima do monte. E não um, vários. Não pense que monte é sagrado, não, gente.
A gente tem que subir quando tem propósito, a gente tem que subir quando Deus manda. Eu subo a colina quando Ele manda. Ele fala, sobe porque quero falar contigo. Aí eu subo. Mas subir por subir é quarto. Secreto no quarto. Fecha o quarto, minha casa já sabe. Aqui em casa eu fecho, meu marido, minha filha já sabe o que eu estou fazendo. Minha mãe está orando. Entende? Então, que a gente venha colocar isso em prática na nossa vida. Né? Fecha a porta do teu quarto. Se cobrir debaixo do talite, gente. Orar. Orar. Amém? Deus abençoe tua vida, doutor Rodrigo. Deus continue abençoando tua vida, tua casa, teu ministério, tudo aquilo que você tocar, seja próspero e abençoado. Agradeço por você vir, né? Falar conosco, compartilhar suas experiências com os filhos de Deus. E aqueles que estão aqui, né, nos ouvindo, nos vendo. Você que tem testemunho, você que gostaria de participar, deixar aqui para que outras pessoas sejam alcançadas. Nos chame aí, nos procure. Né? Esse canal aqui não é meu, é do Senhor. E a gente combina e vai estar uma oportunidade para você estar testemunhando. Pode falar, doutor. Pode falar. Não, Quer falar alguma coisa? não, finalizando, né? Eu só quero agradecer aí a oportunidade, né? Muito obrigado. Muito obrigado também, assim, pela oportunidade, né? Oportunidade de glorificar o Senhor. Né? Mas é o que a gente fala. Às vezes um testemunho é bobo, mas Não. é o que o senhor acabou de falar. Às vezes o testemunho edifica a fé. Sim. E eu sou posso muito ajudar edificada pelos testemunhos. posso ajudar outros a não trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, né? Sim. Os outros podem falar assim, nossa, aconteceu isso com o irmão, peraí que eu vou agora... Opa, Se ele tá isso falando, aí. vamos desviar aqui para não cair, entendeu? Pegar um atalho no Senhor, Ó, não preciso passar por isso. Deixa eu ir correr para o Senhor logo, que eu evito muita coisa. Verdade. É isso. Melhor obedecer do que sacrificar. Então, né, que Deus abençoe Amém. teu ministério, tua casa, tua Amém. vida. Glória a Obrigado por Deus. ter mais uma vez. Tá? Amém, amém. Obrigado. Beijo a todos que participaram, todos que estão aí conosco. Shalom, shalom. Até a próxima. Deus abençoe Shalom. vocês. Amém.